Mas vamos começar sacarina. falando do açúcar da cana-de-açúcar. Tá, o açúcar de verdade. O açúcar, vai chamar açúcar de mesa, que o nome próprio é sacarose. Então, a sacarose, ela se apresenta de vários modos. Você conhece o açúcar mascavo. Conheço. Você conhece o açúcar demerara. Demerara. Você conhece o açúcar cristal. Sim, você o açúcar conhece de coco. Você conhece o açúcar refinado. E você conhece o açúcar de panificação, que é aquele bem... De confeiteiro que a gente chama. Confeiteiro, isso mesmo. O açúcar de confeiteiro. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Ah, é? Porque primeiro você vai tirando todos os nutrientes. Segundo, você vai acrescentando aditivos para ficar branquinho, bonitinho daquele jeito. E terceiro, vira caloria vazia. Porque não tem nada, não tem nutriente nenhum, só tem caloria. Então o organismo vai gastar nutrientes para metabolizar aquilo, entendeu? Então, se você for usar açúcar, o conselho é usar o mascavo? Bom, agora menos pior. menos pior, mas tem um detalhe. Infelizmente o açúcar mascavo também. o mascavo brasileiro, ele está contaminado com fungo. Ah. Entendeu? Então, o modo como nós o armazenamento no Brasil é muito precário. Então, se você tiver uma fonte direta de alguém que produza e venda para você, tudo bom, mas se você depender do geral, ele ficou armazenado 1 ano, 2, e aí contamina com fungo. E fungo é um problema muito sério, né? Ah, é? Muito Também. sério. É outro problema sério no mundo, é o fungo, porque o fungo é muito mais inteligente que a bactéria. É difícil de você tratar, e você pega uma micose, que chama, né, de fungo, é um problema para você curar. Então, eu ficaria com demerara, que é o menos comprometido aí, ainda tem nutrientes. Quem quer escolher açúcar, né? E não tem nenhuma predisposição para o diabético, porque hoje 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Então, praticamente metade da população tem um problema. Se continuar do jeito que está, o Brasil vai virar um país só de diabéticos. Se continuar na mesma proporção. Você consegue eliminar totalmente o açúcar? Porque Sim. eu vi também você falando nessa aula que fizemos uma pesquisa de 10 pães, né? Todos tinham açúcar. Não, deixa eu te falar. Você está se referindo ao xarope de milho. Então tudo tem açúcar. Em 1957... Quer dizer, o demerara seria a melhor possibilidade entre do os uso açúcares. super moderado. Os açúcares. Isso que eu vou falar agora é outra coisa. É o seguinte, em 1957, eles criaram um produto sintético chamado xarope de milho com alta concentração de frutose. Quem inventou isso foram os japoneses. Eu brinco que como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, teve que se render para os Estados Unidos, eles quiseram dar o troco. A vingança será maligna. A vingança. Então, levar o Nixon para se reeleger, nos anos 70, uma das campanhas dele era fazer o alimento ficar mais barato. E o xarope de milho ele custa menos da metade do açúcar. Caramba. Aí espalhou. Aí entrou nos Estados Unidos, engordou todo mundo. Os Estados Unidos exporta hoje o quê? Material bélico, aviões, entretenimento e alimento. E um alimento sem fibra, é o chamado fast food, para não poder congelar, menos pesado, mais leve, para transportar. E o que aconteceu? O Japão agora tira o seu pela culatra. Há 4, 5 anos atrás foi aberto no Japão pela primeira vez, em Tóquio, o primeiro hospital de cirurgia bariátrica. Quer dizer, o japonês também engordou com o alimento americano. Então esse high fructose corn syrup, esse xarope de milho rico em frutose, como ele é muito barato, o que o fabricante faz? Que é o que você está falando dos pães. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. Foram ao supermercado e compraram 32 pães. E foram analisar, e desses 32, 31, Leda, tinha xarope de milho. Ou seja, era um pão doce. Mas depois colocava um sal, enganava o seu paladar, você pensava que era pão. Você está pensando que está comendo um pão salgado e está comendo pão doce. Você vai e come uma salada num restaurante. Mas tem um molho. Tem. O molho tem. Que é o melhor da salada. Então, por isso, o molho tem. Então é muito difícil sair fora. Eu vi um post seu dizendo que não tem pão na minha casa, é verdade? Não tem pão na minha casa, é verdade? Eu não como, a Eliana não come, até as visitas comem quando vão lá. Se você for lá, vai ter pão se você quiser. Mas nós no dia a dia não comemos.